Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do desenvolvimento infantil e para isso eu tenho a convidada Kátia, que vai falar um pouquinho nesse bate-papo sobre o desenvolvimento infantil. Então, gente, prazer estar aqui com vocês, com a Marcela. Meu nome é Kátia, eu sou professora de pós-graduação e ensino basicamente desenvolvimento infantil. Sou psicóloga, neuropsicóloga, especialista em avaliação psicológica. E a gente vai conversar um pouquinho sobre os marcos de desenvolvimento infantil e por que é tão importante a gente entender um pouquinho das etapas quando a gente decide ser pai, principalmente na sua geração, né, Marcela? Exatamente. Nós estávamos conversando aqui, né, Kátia, o quanto que na minha geração, onde normalmente se tem um filho, 2, 3 no máximo, e olhe lá, é preciso o conhecimento do quanto que se desenvolve uma criança, porque na época eu já falo dos meus avós, exatamente, né? Eles começavam a observar o comportamento de vários filhos. Às vezes era 7, né? Meu pai, particularmente, são 14. Então, assim, observava o comportamento de um e de outro e começava a ver como que era essa evolução. Então, por isso que a gente quer falar um pouquinho dessa importância de conhecer a evolução e o desenvolvimento infantil antes de pensar em ter um filho, né? Então, olha só, quando eu comecei a atender crianças em casa, do consultório, eu comecei a perceber que os pais tinham dificuldade de entender como é que ocorria o desenvolvimento infantil de forma normal. E eu fui tentar entender de onde vem isso, né? Então a gente teve muitas mudanças socioculturais nos últimos tempos, atravessando as últimas gerações. A minha mãe é filha mais nova de uma família de 7, né? A minha tia mais velha teve 7 filhos, então eu tive um convívio com uma família extensa muito grande e pude ver o desenvolvimento de crianças, né? Eu tenho uma prima de 30 e poucos anos que eu ajudei a trocar a fralda. Né? Então isso vai ensinando a gente a reconhecer certos marcos do desenvolvimento infantil que são considerados normais. O que é normal uma criança fazer de 0 a 3, que é a primeira infância, de 3 a 6, que é a segunda infância, e a partir dos 7 até os 11, 12, quando começa a adolescência. E é o questionamento que sempre chega na clínica, né? Os pais querem... Será que está dentro do normal ou não? Eu acho que a gente pode trazer um pouco o que se espera, né, de cada faixa etária para vocês entenderem esse processo desse desenvolvimento. Então, a gente espera que crianças de 0 a 3 anos de idade, nessa primeira fase de desenvolvimento, primeira infância, se desenvolvam absurdamente, porque o cérebro delas está a milhão, captando e apreendendo informações do mundo, né? Através dos sentidos, visão, tato, olfato, paladar, audição, e daí a gente tem outros 2 sentidos que a gente não nomeia muito, que são o sentido do equilíbrio, que vai fazer com que essa criança tenha noção e possa caminhar, correr e pular depois, e o sentido da propriocepção, que é quando a criança começa a desenvolver a consciência do próprio corpo. Sabe quando o bebezinho começa a botar o pé na boca, a mão na boca? Então ele está desenvolvendo propriocepção. Isso é super importante. A criança também vai começar a desenvolver linguagem aí, por isso que é super importante que a gente converse com a criança o tempo todo. E também a parte motora, né? Também. Engatinhar, os primeiros passos, soltar andar no chão, deixar rolar, deixar engatinhar, para desenvolver toda essa estrutura muscular, né? A criança vai criar força nesse músculo. É super importante isso até os 3 anos. Então, essa criança vai conhecer o mundo através dessas experiências sensoriais e do estímulo adequado que a gente colocar para ela. Estímulo de mais atrapalha, estímulo de menos impede o desenvolvimento. É o equilíbrio desesperado daquela faixa etária. Então, é importante que a gente não coloque crianças em contato com tela até os 2 anos de idade, como recomenda a Organização Mundial da Saúde, porque isso faz com que a criança tenha um foco atencional muito estreito, quando ela está numa fase em que ela precisa ampliar esse desenvolvimento e a percepção dela. E dificulta também a criatividade. Então a criança precisa estar com contato com brinquedos, com objetos para criar criatividade de novas brincadeiras e tudo mais, e não só ficar atenta a uma tela de computador ou tablet, celular, né? Então, esse brincar, de jogar as coisas no chão, pegar de volta, de encaixar as coisas, vai criando uma série de conexões no cérebro que depois vão ajudar essa criança no desenvolvimento escolar. Né? Como é que ela vai escrever, como é que ela vai interpretar um texto, tudo isso tem a ver principalmente com esses 3 primeiros anos de desenvolvimento, que é fundamental. Né? Dos 6 em diante, a criança vai desenvolver bastante, dos 3 em diante, aliás, a criança vai desenvolver bastante a questão motora
né? Que é a segunda fase da infância. Segunda fase, que é a segunda infância, como a gente chama, que vai de 3 a 6, ela vai desenvolver muito a questão motora, ela vai começar a ter mais equilíbrio. A gente espera que uma criança de 3 a 6 anos já consiga dar um laço no cadarço, né? Que ela consiga usar a tesoura, que ela consiga ter firmeza no lápis. Comer sozinho. Comer sozinha. Então, a criança, a partir de 2 a 3 anos e meio, ela já pode ajudar em algumas atividades de casa. Por exemplo, ela tem que ser responsável por guardar os próprios brinquedos, ela pode ajudar a servir uma mesa, ela pode ajudar a lavar uma louça com supervisão, arrumar o quarto dela. Então, a gente pode nomear as gavetas com figurinhas, né? A gaveta da meia, a gaveta do pijama, e a criança sozinha pode ir guardando nessa etapa entre 3 e 6. Né? E depois dessa evolução, trocar as figuras por palavras, né? Exatamente. Porque aí já começa a estimular a leitura. Aí a gente tem uma criança que já sabe dizer não, uma criança que não vai desafiar os pais, tá? Isso é super importante. É uma criança que vai desafiar os próprios limites. E daí a gente precisa ter muito cuidado para permitir que essa criança desenvolva autonomia e competências com segurança, né? Então, eu deixo a criança fazer as atividades com supervisão, mas não impeço, porque a superproteção, né, excessiva, a proteção excessiva vai impedir o desenvolvimento de diversos marcos, não só cognitivos e motores, como sociais também. E isso prejudica também a autonomia e a autoestima. Então, a gente tem que ficar de olho. E a gente também agora falando da terceira fase da infância. Então, hoje em dia, as crianças entram no primeiro ano já com 6 anos de idade. Mas a terceira infância começa aos 7, que é quando a gente espera que a criança realmente possa começar a desenvolver uma proficiência de leitura, de escrita. É um período de desenvolvimento motor muito grande, né? As crianças desenvolvem, algumas dão aquele estirão de corpo mesmo, e daí é super importante desenvolver atividades esportivas, estimular práticas esportivas, principalmente em equipe, porque ela vai desenvolver muita sociabilidade nesse período. Essa é uma fase super importante para a gente que trabalha com avaliação psicológica e neuropsicológica, porque aí a gente tem condições de verificar se essa criança que teve um desenvolvimento normal até aí está apresentando alguma dificuldade de aprendizagem, né? Então é super importante levar para avaliação nesse início acadêmico, porque daí a gente consegue prevenir uma série de dificuldades posteriores e garante que a criança vá acumulando sucessos na vida acadêmica a partir daí. Exatamente, e todas essas informações é muito importante se você tem um filho ou deseja ter um filho, ter essas informações principalmente para verificar todo o processo, a evolução do filho, todo o desenvolvimento, para depois, quem sabe um dia fazer uma avaliação neuropsicológica ou até fazer todo o acompanhamento, são informações inevitáveis. E se você quiser saber mais alguma coisa, algum assunto a respeito de desenvolvimento infantil, de criança e como lidar com as crianças, deixe aqui nos comentários, ative o sininho, deixe o seu like e se inscreva-se no canal. Eu te espero no próximo vídeo. Kátia, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Tchau.